Seja muito bem-vindo à gravação do primeiro episódio do CuideCast, o podcast da Clínica Cuide. Meu nome é Marcelo Bento e nós vamos ter um papo aqui sobre emagrecimento. E a gente não vai falar só de dieta, a gente não vai falar sobre nenhum ponto isolado. A gente vai falar sobre todo o preparo e sobre uma clínica que tem toda a equipe exatamente para assessorar você nesse processo de emagrecimento de forma genuína. É com muito prazer que hoje eu vou entrevistar aqui duas pessoas que são chave dentro deste processo, certo? Vou começar aqui falando a doutora Daniela Araújo, certo? Doutora, seja muito Tudo bem-vinda. bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo Um bom? prazer estar aqui. Prazer é meu, prazer te ouvir. Tenho muita pergunta, tem muita coisa que eu tenho certeza que você vai trazer, vai desmistificar muita coisa Vamos embora. e a gente vai poder falar bastante, tá certo? Combinado. E também a doutora Carol, doutora Caroline Caroline. Oliveira, Isso. nutricionista. Boa tarde, Marcelo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês duas. Antes que eu me esqueça, a doutora Carol. Doutora Carolina ou a doutora Carol? Como eu fico? Doutora Carol. A doutora Carol é a nutricionista, é uma das nutricionistas da Cuide. E a doutora Daniela Araújo, ela é a médica especialista em nutrologia. Então, como eu falei, a gente vai ter muito bate-papo, a gente vai ter muita pergunta. Fiquem à vontade para trazer o que vocês quiserem também em relação ao conhecimento. Eu vou colocar aqui algumas situações, algumas perguntas, a gente vai conversando e a gente vai querer ouvir o que vocês têm para compartilhar conosco. Perfeito. Tá bom? Combinado. Muito bem. Para a gente começar, né, como primeiro episódio, início de tudo aqui, uma breve apresentação de vocês, só para o nosso público saber quem são vocês. Bom, eu sou a doutora Daniela, eu sou médica já há 18 anos e trabalho especificamente com nutrologia há 10. E sou especialista em emagrecimento, também sou especialista em tratamento de hormonologia, né, em reposição hormonal, reposição vitamínica e principalmente pacientes de cirurgia bariátrica, né? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. E é isso. Muito bem, muito bem. E você, doutora Carol? Bom, eu sou nutricionista, eu trabalho com nutrição e emagrecimento há muitos anos também, uns 15, 16 anos. Sou especialista em emagrecimento, em lipedema e é isso também. Muito bem, muito bem. Gente, para a gente começar, porque isso é muito falado, e eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro para o nosso público que acompanha o Quidcast de hoje em diante. Doutora Carol, o que que é o método Cuide Corpo e Mente? Marcelo, o método a gente desenvolveu há aproximadamente 2 anos e é um método de acompanhamento multidisciplinar com foco no paciente. Uhum. Então, esse paciente, ele é visto em todas as suas facetas, tanto clínicas, né, físicas, quanto facetas psicológicas e emocionais. E nós percebemos que atrelando a parte física, né, o cuidado físico, orgânico, com o cuidado mental, esse paciente ele evolui de forma melhor. E nós temos um acompanhamento também do paciente que é muito próximo, né, Carol? Exato. Esse paciente, ele é acompanhado integralmente por toda a nossa equipe multidisciplinar. Nós somos médicos, psicólogos, nutricionistas. Nós temos toda a parte de fisioterapia, massagens, drenagens. O paciente tem uma ampla gama multiprofissional. Ele é acompanhado semanalmente, né? Nós temos um grupo onde cada paciente ali é tratado de forma integral, para que a gente consiga acompanhar cada passo da saúde. Então, assim, que ponto que ele tá na dieta com a Carol? Que ponto que ele tá medicamentoso comigo, na reposição vitamínica? Que Uhum. ponto ele tá da saúde mental? Então, assim, às vezes, o paciente tá passando por... a gente olhou a bioimpedância, tá com uma alteração, teve um reganho de peso. Aí você vai olhar, tá passando por uma situação com um familiar. Então, a Sim. gente acompanha tudo isso para poder atrelar e às vezes também não cobrar tanto do paciente e entender esse paciente. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque é um atendimento mais humanizado. Exato. A gente sabe hoje que o emagrecimento não é uma via de mão única. Ela tem Uhum. vários caminhos que podem ser feitos. E o multidisciplinar é importante. O multiprofissional, ele é importante. Não é só tomar um remédio Sim. e segue. Não, tem todo um acompanhamento que ele precisa ter, até para conseguir depois manter esse processo. Com certeza. Poxa, que legal. É muito, muito interessante ouvir vocês, porque assim, né? Método Cuide Corpo e Mente. Vocês acabaram de sintetizar aqui todos os cuidados, Sim. tanto do corpo quanto da mente. Você trouxe, né, também com muita clareza que realmente o processo de emagrecimento não é só tomar o remédio ou que seja fazer a cirurgia ou Exato. enfim, E, na né? verdade, o método ele vem sendo aprimorado, Uhum. sabe, Marcelo? Ele não é um método
rígido. Ele é um método totalmente fluido. Então, a gente já começou com o método, algumas coisas deram certo, outras deram errado. Senta, refaz, onde a gente errou, pontua, volta. Entra, né, uma nova etapa desse novo método QID. Então, ele é um método que ele está sempre se atualizando, ele não é engessado, não é uma receita de bolo. E eu acho que é por isso que dá certo. Exatamente. E fora o que, tem outra coisa. Conforme o tempo vai passando, novidades vão surgindo que Sim. vocês também vão agregar Exato. ou não, claro, né? Dependendo do andar da carruagem. Poxa, que isso. interessante. Muito interessante. Parabéns aí pelo método Cuide Corpo e Mente. Obrigada. Doutora, uma pergunta. Eu vou aproveitar aqui e já vou até fazer uma confissão. Eu sou um paciente bariátrico também. Certo. Eu ganhei parabéns do meu médico da última vez, mas depois a gente conversa fora das câmeras sobre isso. Tá bom. Doutora, agora a pergunta que eu tenho é a seguinte. Por que tantas pessoas voltam a engordar mesmo depois que passaram pela cirurgia bariátrica? Sim. A cirurgia bariátrica, ela tem uma fase que a gente chama de lua de mel, que é uma fase onde o paciente perde bastante peso, né? Sim. E aí ele acredita que vai se manter assim e nunca mais vai precisar mudar de hábito, nada. E a gente precisa lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Exato. A cirurgia, ela não cura a doença, né? Ela ajuda o paciente a perder aquele peso inicial que estava trazendo comorbidade ou até alteração na vida social desse paciente, né? Ele não conseguia mais viver adequadamente, não se sentir bem, né? E aí as comorbidades vão vindo. Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco a cirurgia bariátrica com a cura da obesidade. Ela pode até atuar na melhora, né, da hipertensão, do diabetes, de outras questões, mas o paciente tem que entender que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, ele tem que mudar hábito de vida, ele tem que mudar a alimentação, né, Carol? Isso. Ele tem que adequar a atividade física, e eles não fazem isso, né? Então, o paciente tem que também tratar a parte psicossocial, aí que a QID entra na questão emocional, porque o paciente pode desenvolver ansiedade, depressão, compulsão alimentar, e isso aumentar a ingesta calórica do paciente após esse período de lua de mel. Então, na verdade, mais ou menos depois de 5 anos de bariátrica, 30% dos pacientes voltam a ter ganho. Nossa, mas de esse reganho é peso. aproximadamente de quanto? Você tem uma ideia, doutora? Depende, não Vai tenho, muito de pessoa para acho que pessoa? vai muito de pessoa para pessoa, acho que depende também o quanto, se esse paciente teve alguma questão emocional, se entrou num quadro de compulsão alimentar, né? E como o paciente está investindo na saúde dele, atividade física, tá passando com a Carol fazendo dieta, Tá passando com o profissional da educação física, tá fazendo um personal, uma atividade física, isso é muito importante. Então eu acho que o paciente acaba não levando isso em consideração. Pensa que a cirurgia bariátrica, ela é curativa. Na verdade, a obesidade é doença crônica, né? Então você consegue melhorar ali inicialmente com a fase de lua de mel, que é onde perde a maior quantidade de peso, mas depois precisa aprender a administrar. E fora que assim, toda vez que você perde um peso em muita quantidade, né? Perde 30, 40 quilos, pá, em 1, 2, 3 meses, você tem uma mudança metabólica ali, onde o corpo diminui a taxa metabólica basal e o corpo tenta voltar ao estado anterior. Então, você tem alteração até na questão dos hormônios relacionados à fome. Aumenta o hormônio relacionado à fome, o paciente passa a comer mais sem perceber e começa a ter o reganho. Nossa, doutora, então meio que o corpo entende, opa, peraí, eu emagreci muito, eu preciso voltar ao que eu era, eu vou dar mais fome aqui para... Exatamente. Então, assim, tem um Nossa, monte de fator. doutora. Então, tem fator né, atividade física, tem fator dieta, Sim. tem fator metabólico, da metabolômica do próprio corpo, tem fator relacionado à parte hormonal, que é a parte dos hormônios. Tem um monte de coisa, porque a obesidade ela é multifatorial. Ela não se resume a uma cirurgia e tá tudo bem. Sem dúvida. Doutor, você colocou um ponto aqui agora que eu acho que até a gente vai mudar um pouquinho o assunto, embora eu entenda que ainda tá dentro. Você falou da parte hormonal. Isso. E aí a minha pergunta que eu tenho. Reposição hormonal é moda ou é uma necessidade real? Então vamos lá. A reposição hormonal ela veio nas redes sociais, né, de uma forma muito intensa. Muita gente despreparada fazendo reposição hormonal em paciente sem necessidade. É importante lembrar que a reposição hormonal ela tem que ser feita de forma individualizada. Totalmente, né, doutor? Sim, porque cada um com avaliação de exame, fase, né? com fase de vida, tudo isso, né? Então, falando mais especificamente em mulher para reposição hormonal, né? Tem muita mulher que eu acho que tem aquela coisa assim, eu passei pela menopausa e não precisei usar hormônio. E essa mulher às vezes traz isso como se fosse um troféu, né? Uma coisa super, super boa. E na verdade os estudos mais recentes mostram que a não reposição hormonal acaba acarretando em memória, porque você aumenta o risco de doença neurodegenerativa, ou seja,
O estrogênio, que é um hormônio que a gente acaba repondo em mulher, ele é neuroprotetor, ele é neuromodulador. Uhum. Então, essa mulher que não faz reposição hormonal quando deveria e quando bem indicado por médico, avaliando todos os riscos de trombose, câncer de mama, Claro, tudo claro. isso, é tudo avaliado. Tô falando de uma forma genérica, mas quando a gente vai tratar, a gente trata de uma forma específica, né? Uhum. Então, a gente vê que esse paciente fica com maior risco de ter um quadro de Alzheimer. Muda sim a memória, piora sim a fadiga, porque o estrogênio é um hormônio que ele ajuda em toda essa questão, né, de fadiga. O paciente fica com aquela névoa mental e a mulher, ela traz isso, aumenta a irritabilidade, isso é proveniente dos hormônios. Então, na verdade, passar pela menopausa sem encontrar um tratamento adequado pode ser prejudicial em termos de cognição e memória, né? Você pode ter perda neuronal, tem estudos que mostram que tem perda da massa cinzenta cerebral, Nossa, doutora. por não fazer reposição. Então, na verdade, eu acho que não que a mulher que não tenha, né? Você mulher que não fez reposição hormonal na época, né, da perimenopausa, da menopausa mesmo, tendo sido indicado, hoje em dia a medicina avançou muito, a gente consegue correr atrás, né, dessas faltas, dessa questão da memória, irritabilidade, se você ainda tiver com esse tipo de coisa, mas a gente vê que é importante repor para manter a memória, a cognição dessas pacientes. Muito bem. Doutora, uma pergunta. Você falou, é o estrogênio, né? Que É, cai. É ele. Todos os hormônios caem, Não, mas que assim, a estrogênio, queda dele é uma progestágeno. queda gradativa ou é uma queda cachoeira? É uma queda cachoeira. Ele cai muito rapidamente Nossa. a partir dos 42 anos, né? E a mulher começa a apresentar a questão de irritabilidade, a questão de ficar um pouco menos resiliente, mais intolerante. Intolerante a barulho, ia naquele churrasco que adorava, começa a chegar no churrasco e fala, ih, a música tá alta. Não tô gostando. Fica antissocial. Fica antissocial e assim, às vezes ela acaba se culpando. Ai, envelheci. Aí vem esse título, né? Tô Ai, tô velha. 40 a mais. Ai, envelheci. E tá errado, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, eu trato a minha perimenopausa, eu adoro um churrasco com bastante barulho. E doutora, dentro da CUID, esse método CUID Corpo e Mente, ele também é para essa paciente? Também é para essa paciente. Então, dentro da QUID, a gente pede alguns exames iniciais para esse paciente. Todo paciente que passa na QUID, ele tem um pedido de exame inicial, a gente não sai medicalizando esse paciente, Sim. à torta e à direita, ou indicando diversos tipos de hormônio, né? Sem ter avaliação, o paciente precisa ter indicação de tratamento. Uhum. Então, sim, os exames são avaliados e o paciente é avaliado em toda a parte de emagrecimento e a parte hormonal. Porque não adianta tentar tratar hormônio se o paciente está muito acima do peso, né? Porque tem questão de célula adipócito, o adipócito, né? Que é a célula de gordura produz citoquina inflamatória, o paciente inflamado, tem piora de conversão periférica hormonal. Então, assim, é uma cascata de coisa. Então, o paciente não pode ir lá e, sei lá, tomar a caneta da moda. E não sei o quê. E o resto, né? E o resto. Então, na QUID, a gente tem um método que ele abrange todas as queixas desse paciente. Então, assim, a gente brinca na QUID, né? Que o paciente vem pedindo o que ele quer. E a gente entrega o que o paciente quer e o que ele precisa. Esse é o diferencial. Esse é o principal, o que ele precisa. E você acabou de figurar... O paciente não... Às vezes, não que não todos os pacientes não saibam, né, Carol? Os pacientes sabem o que eles precisam, mas às vezes eles não sabem tudo o que eles precisam. E a gente pega os exames, dá uma olhada nos hormônios, começa a bater aquele papo e a gente vê que o paciente precisa de um monte de coisa que ele nem sabia. Ele vai fazendo assim na consulta. A gente entrega e o resultado é incrível, né? Sim, doutora. E você mencionou uma coisa que é muito importante. De posse dos exames, você vai começar a fazer todo o trabalho para, inclusive, depois ele entrar numa, não sei se é uma reeducação ou numa dieta, A né, reeducação doutora? ela já começa na primeira fase. Entendi. Ele passa, enquanto ainda está fazendo exames, não tem problema, ele já pode ir começando uma reeducação. E aí depois, com o tempo, porque a pessoa, ela fica um tempo com a gente, não é uma consulta, ela passa realmente, como a Dani falou, praticamente semanalmente ela está lá na QUID. Então, mesmo que eles não estejam na nossa frente em consulta, semanalmente eles recebem alguma orientação, alguma coisa que eles precisam fazer. Então, a reeducação ela já pode acontecer já no primeiro momento. E depois, com o tempo, analisando todos os exames, a gente vai fazendo a adequação disso tudo. Ah, sim. Que aí vai cooperar para ter o resultado lá na frente, né? É isso. Muito bem. Doutora Dani,
tomar vitamina por conta própria faz bem à saúde ou pode ser perigoso? Isso é a pergunta que eu recebo bastante no consultório lá dentro da Quid. Hoje em dia você vai na farmácia e você tem um shopping, né? Exato. De multivitamínico. Sim, O que sim. que eu escolho? Eu posso tomar tudo que tá aqui? Eu não posso. Então, Você assim, precisa tomar tudo você que tá ali ou não precisa tomar, precisa? exato, né? Porque hoje em dia você tem as vitaminas de A a zinco, né? A a Sim, é. Z. Uhum. Será que eu preciso de A a Z, né? A gente sabe que E hoje. será que é absorvido tudo isso Exatamente. também? Exato. E se é, onde vai Para parar? onde vai parar? Exato. Ou é só um xixi caro que a gente está fazendo? É a Exato, eu brincadeira já do ouvi xixi muito falar caro, Exato. dessa expressão. Então, assim, o que que acontece? A gente, hoje em dia, existem casos de hipervitaminose com intoxicação por vitaminas. O que tá na moda é a vitamina D. Uhum. Todo mundo, você chega lá na farmácia, tem vitamina de 1.000 unidades, 2.000, 3.000, 4.000, 150.000. E as pessoas vão comprando à torta direita, não precisa de receita para a maioria das vitaminas, elas vão tomando. E a gente conhece, né, casos de intoxicação por vitamina. O grupo que mais acaba intoxicando é de vitamina que a gente chama de ADEC, A, D e K. E os pacientes não sabem, mas, por exemplo, o excesso de vitamina D aumenta a quantidade de cálcio sanguíneo, né? Você faz uma coisa chamada hipercalcemia. A hipercalcemia dá pedra no rim por cálcio, né? Então, assim, excesso de vitamina K, problemas hepáticos e de coagulação, né? Excesso de vitamina A aumenta a fadiga, a vitamina A em excesso da queda de cabelo. Então, assim, tem coisas que não são muito legais. Vitamina E também, você tem alteração relacionada à parte renal. Então, existe caso de intoxicação por vitamina, por hipervitaminose, né? Multivitamínicos. Uhum. Geralmente, os multivitamínicos que estão na farmácia, eles têm umas doses bem baixinhas de cada Uhum. vitamina. Por quê? É uma coisa mais cosmética. Você compra cosmético, mas ele não tem o intuito de reposição. A não ser algumas vitaminas específicas, no caso de bariátrica. Algumas vitaminas, eles Ah, sim. têm uma quantidade maior por Que conta... foram feitas absorção, especialmente feitas- para Porque a bariátrica. absorção desse paciente ela é É muito muito menor, menor, né? exatamente. Então, assim, a maioria das vitaminas que estão lá são cosméticas, tem doses cosméticas. Ou seja, se você está em depressão, você comprar lá uma vitamina de A a Z que está exposta na farmácia, ela não vai te melhorar. Talvez você não piore. Então, você está aqui, né? Você continua aqui. Você não vai deteriorar suas vitaminas, mas você não vai fazer reposição. Ah, Reposição vitamínica é acompanhamento médico e nutricional. Tomando vitamina sim, mas também precisa comer direito, né, Carol? Exatamente. sim, exato. Primeiro melhorar a base para depois entrar com o que eu chamo dos gueri-gueris, as cerejinhas do bolo. Não Isso. adianta a sua alimentação ser jantar miojo com Coca-Cola e querer fazer reposição de Acorda de vitamina. manhã, repõe 12 vitaminas. Exatamente. Uhum. E tirando que realmente essas de farmácia tem tudo, mas não tem nada, porque é tão pouquinho, É. até para baratear também, né? Sim, e as pessoas senão fica terem caro. acesso Também tem isso, é à verdade. compra e simplesmente comprar, É porque é cosmética. baratinho. É Exato. cosmética, tá ali, você compra e a pessoa se sente bem, que parece estar fazendo alguma coisa por si. Exato. Assim, é melhor do que não fazer nada? Sim, mas às vezes você tem alguma contraindicação em alguma das vitaminas que estão ali dentro. Você acaba se expondo a um risco Eu sempre desnecessário, né? recomendo, nem que você passe uma vez só, não precisa ser nutrólogo, endócrino, cirurgião bariátrico, que passe no clínico uma vez só, para pelo menos entender um pouco o que que você precisa. Faça uns exames, não sai tomando nada por conta, Uhum. porque você pode ter problema. Às vezes você já tem um problema ali de hipercalcemia, né, de excesso de cálcio E no não sangue sabe. por Nem algum sabe. problema relacionado a tireoide, paratireoide, enfim, é mais complexo, uma questão fisiológica, Uhum. mas às vezes você já tem algum problema, você não sabe, aí você vai, compra vitamina D, toma a rodo, faz uma intoxicação e é super perigoso. Eu não recomendo. Muito bem. Doutora, o paciente chegou na clínica Cuide. Foi muito bem atendido, muito bem recebido. Eu falo por experiência de quando eu fui visitar a clínica pela primeira vez, todo o ambiente e tudo mais. Aí tem principalmente, né, a atenção de vocês profissionais, o método Cuide Corpo e Mente. Depois de quanto tempo, mais ou menos, uma paciente já sente a melhora por conta da reposição? Vitamínica. Exato. Olha, Marcela, vai depender um pouquinho da via, né? Se for uma via injetável, se for via oral. Quando é via oral, demora um pouquinho mais, quando é injetável, um pouquinho mais rápido. Então, assim, por exemplo, um paciente está com uma deficiência de B12, no caso, um paciente bariátrico. Que é muito comum, É não, muito doutora? comum, Sim. porque tem umas questões, a gente já discute um pouquinho sobre isso. Uhum. Esse paciente, a vitamina B12, quando ela é aplicada de forma injetável, de 1 a 2 semanas, o paciente começa a sentir uma melhora na questão da fadiga já, da memória, da orientação, mais ou menos. Mas assim, quando a gente fala
algumas vitaminas injetáveis e algumas orais, 2 a 4 semanas, mais ou menos. Tá. Para o paciente começar a ter uma mudança. Lógico, se for algum problema crônico, por exemplo, ferro, ou um problema crônico de reposição de vitamina D, o paciente chega com a vitamina D de 5, vai demorar um pouquinho mais, Sim. chega a 2, 3 meses. Mas assim, se é só uma coisa crônica, já que o paciente esteja passando há muito tempo. Mas do mais, um mesinho, ele já sente bem. Se é uma vitamina injetável de 1 a 2 semanas, o paciente já melhorou. E doutora, por que que o paciente bariátrico tem essa questão, esse risco de ter menos vitaminas, de baixar as vitaminas? Isso que a gente estava começando a falar. O Isso. que acontece é assim, a gente tem também, no paciente bariátrico é multifatorial, né? Principalmente naquelas cirurgias que são um pouco mais agressivas, a bypass, a Y de Hooke, você tem um desvio na região ali do duodeno, que é Sim. onde a gente tem a produção, né, onde tem a absorção dessas vitaminas que eu falei, que são a DEC, a D e K, Uhum. né, ferro, cálcio, né, então você tem uma melhor absorção nessa região onde tem esse desvio. Por isso que as vitaminas que o paciente tem dificuldade, né, tá sempre baixa, é ferro, tá sempre com aquela Nossa, o ferro anemia, principal, Sim. né? B12 e vitamina D, sempre como é que fala? São essas 3 vitaminas que tem sempre um probleminha ali de absorção. Uhum. Por conta desse desvio, né? Então, assim, o paciente, por ter essa restrição estomacal por conta da cirurgia, ele vai ter menos produção de ácido clorídrico. Tem uma glicoproteína que a gente produz que chama fator intrínseco, e ela também ajuda na absorção da vitamina B12. Uhum. Na verdade, ela protege a vitamina B12, né, da questão estomacal, e ela melhora a absorção dessa B12, mesma coisa para ferro e cálcio. Então, assim, você tem a redução, você tem primeiro essa cirurgia que faz esse desvio, e aí onde absorve melhor essas vitaminas, você não tem aquela parte, passa direto, Sim. então você perde, e você perde produção de ácido clorídrico e também fator intrínseco por uma questão de tamanho. Antes você tinha um estômago grande, né, que Sim. tinha bastante local para produzir fator intrínseco, que tinha bastante local para produzir ácido clorídrico, e você passa a não ter mais isso. Então, você tem uma deficiência da absorção, fora que o paciente passa a comer menos, ele tem um estômago Exato. menor, Uhum. então a ingesta de micronutrientes acaba diminuindo também. Micronutrientes, proteína também, então isso Proteína, acaba também. E aí ele tem todos Por as isso que a deficiências. suplementação para bariátrico, ela é diferenciada. diferente. Uhum. Ela é diferente. Primeiro que a suplementação, as boas para bariátrico, ela já começa a absorção pela mucosa, Sim. que são as mastigáveis. Não é aquela cápsula que você engole para ser absorvida. É aquela cápsula que você já começa a mastigar. Eu tem não sabia algumas, disso. Exato. tem algumas que são Olha. mastigáveis Sim, agora. sim. Que É são por as isso. melhores, e a gente já tá vendo um resultado bacana nessa absorção com as mastigáveis. Muito bem. Doutora Carol, qual é o maior erro silencioso na alimentação que trava o resultado de um paciente? Na grande maioria das vezes, Na grande maioria das restringir vezes. mais do que precisa. E não pelas calorias em si que ele está consumindo, mas porque inconscientemente ele vai descontar isso depois em algum momento, principalmente no final de semana. Então, não tem erro. O paciente que está fazendo mais restrição do que ele precisa é aquele paciente que está tendo um resultado mais lento do que o normal. Porque ele vai restringir muito, inconscientemente ele está sentindo mais fome, e em algum momento ele vai descontar isso. Principalmente final de semana, que é quando aquela Não chavinha comer, né? desliga. Ou então ele começa a se compensar. Eu fiz uma super... Eu Exato. caprichei muito nessa semana, então no sábado. Eu me permito, eu vou me permitir, porque essa semana inteira eu só comi frango com salada. É Então isso. eu posso comer os meus 3 lanches e pizza no final de semana, mas não entende que as calorias que ele está colocando nesse método de compensação tá muitas vezes sendo acima do que ele restringiu durante a semana. Uhum. E fazer essa restrição a gente já sabe hoje que toda compulsão vem de uma restrição. Então, ficar fazendo mais restrição do que precisa é o que muitas vezes trava, e a pessoa nem percebe que ela está fazendo essa compensação calórica depois com isso. Nossa, doutora. É bom Pois te ouvir. é. É um puxão de orelha para todo mundo, que é muito bom, muito Exato, bom. exatamente. E doutora, ainda falando do método Cuide Corpo e Mente, o que o paciente ele recebe quando ele começa o acompanhamento com você? Eu acho que não só comigo, mas com toda a equipe, a primeira coisa que ele recebe é o acolhimento, né? E entender a dor dele, o que ele está sentindo naquele momento, o que está incomodando, e muitas vezes não é a primeira tentativa do emagrecimento. Tem paciente que chega já falando, olha, aqui é a minha última
Minha última tentativa. Uma grande parte dos nossos pacientes é engraçado, né? É. A gente ouve isso direto. O lado bom é que a última tentativa, em geral, dá Sim, muito certo, exatamente, né? que é melhor. Partindo desse acolhimento é entender o caminho desse paciente, onde ele quer chegar, qual é o objetivo que ele quer. E, da minha parte, trazer o plano alimentar de acordo com aquilo que ele consegue seguir e fazer. Porque também não adianta eu querer fazer alguma coisa Sim, mirando a lua e isso. ele não conseguir Ah, chegar. sim. A gente tem que entender as necessidades dele, a rotina dele, o que ela precisa. Exemplo, que a gente tem muito lá. A mãe que acorda às 5 da manhã, leva filho para a escola, trabalha até às 6, 7 horas da noite, pega o filho na escola, volta, tem que fazer janta. Pra dormir. A gente não pode ficar fazendo com essa mãe uma rotina alimentar que é impossível dela seguir. Ou exigir que ainda no meio desse caos ela consiga treinar 6 vezes por semana. Não dá. Então a gente tem que entender essa rotina, trazer tudo isso e trazer a dieta, o tratamento para a realidade dela. Para ela conseguir seguir e se sentir bem com isso também, né? Sem pressão, e entender o caminho dela nesse processo de emagrecimento. E o mais legal é, ela seguindo, Ela vai ter ela vai ver o resultado, ela vai ficar Exato. feliz, vai ficar satisfeita, vai seguir mais e vai ter o êxito lá no final, né? Exatamente. E às vezes no meio desse caos, até pela felicidade do que está acontecendo ali com ela, ela até consegue encontrar o tempinho para fazer, então, as 6 vezes na semana, porque ela fica mais empolgada. Eu acho que né? aí Então, a parte que a Quid traz no método da parte de saúde mental, né? Acho que todos nós fazemos esse acolhimento, mas a saúde mental vem com esse acolhimento também para ajudar essa pessoa, né, a achar um caminho. Né, que deixa ela feliz. Exatamente. Né, que complete dentro das possibilidades dela. Ela não precisa estar menos com o filho, não precisa estar menos com a família, não precisa ser menos no trabalho. Não precisa se sobrecarregar mais do que ela já está fazendo. Ela também não precisa ser excelente no treino, excelente na dieta. Dá pra você fazer o que você se sente bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Muito bem. Um dia eu ouvi a frase de um amigo meu que trabalhava comigo, ele falava, o feito é melhor do que o perfeito. Exato. E muitas vezes isso é a verdade, né? É igual a pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física e pergunta pra gente, mas e se eu caminhar? Eu falei, você não tá fazendo nada agora. Já tá Se você caminhar, já é ótimo. Às vezes eu chego na academia e eu falo, gente, eu tenho 20 minutos. Mas eu falei, tudo bem, são 20 minutos. Faça o seu melhor dentro dos 20 minutos, né? Exato. Vou fazer um cardio, sei lá, dá tempo, ok. Ou vou fazer só membro superior. E tá ótimo. E fiz, tá ótimo. Eu saí super feliz que eu fui. Sim, exato. Venceu, né? Você venceu, isso é muito bom. Aqui, né? Que acho que é o que é mais difícil, né? É isso aí, vencer tem que ser um hábito, gente. É isso mesmo. Gente, agora uma outra pergunta, falando sobre suplementação. A gente pode falar que praticamente todo mundo suplementa hoje em dia. Agora, o que precisa se realmente suplementar? O que é modinha? O que vocês podem falar sobre isso? Individualizado, né? Acho que sim. É igual a Dani falou, é primeiro entender realmente o que está faltando em você para poder suplementar. Não adianta suplementar a vitamina A se você já tá com os níveis bons, você só tá gastando dinheiro à toa. Adianta suplementar a vitamina D se você já está com os níveis bons. É que hoje em dia também as pessoas estão querendo mais. Hoje eu peguei uma paciente no consultório que ela tava com 70 de vitamina D. E ela queria suplementar. Eu falei, não. Não. Porque a blogueira, a influencer, falou tem que o vitamina dela é D 100. de 126. Ela quer ter 126, mas o dela é o dela, o seu é o seu, né? É individualizar. Gente, uma pergunta. O whey, todo mundo precisa tomar? Não? Como que é? O whey, assim como vitamina, também é suplementação. Você usa se você pelo alimento, pelas suas refeições, não consegue bater a meta de proteína no dia. Principalmente quem é bariátrico, quem está em uso das canetas, come pouco, não consegue bater a proteína, a meta de proteína, e aí a gente usa o whey porque ele é um suplemento e não uma obrigação. Ele é um suplemento, então... Ele não tem que ser a base, ele tem que ser o que contribui. Como você mesmo falou, você só esquece, gente, suplemento. Ele é um suplemento. É um complemento. A pessoa não conseguiu, é muito difícil, a gente entra. Muito bem. Doutora Carol, se você pudesse corrigir alguma coisa na alimentação de todo mundo, o que você ia corrigir? Uma coisa? Já vou anotar. Pode ser uma, duas, prestem atenção, hein? A dica, olha o corte. Eu vou falar duas coisas, então, tá? Eu acho que primeiro é reduzir o consumo dos industrializados, os pacotinhos.
Você hoje, se você olhar para sua alimentação e transformar ela mais em comida de verdade e um pouco menos de industrializado, você por si só já vai ter melhoras incríveis que você nem imagina, inclusive do próprio emagrecimento. Exato. Tá. E acho que a segunda coisa, a dica que eu dou é não olha só para o que você tem que tirar. Muitas vezes o erro alimentar está no que você está deixando de comer. A pessoa não olha, eu preciso reduzir minhas calorias, eu preciso comer menos arroz e feijão, mas não pensa que ela precisa aumentar mais os Será que vegetais, eu tô comer tomando mais uma água, né? fruta, É. tô bebendo Excelente. mais água. Ela só pensa em reduzir, reduzir, cortar e cortar e cortar, até ela não aguentar mais o que tá fazendo, e esquece do que está faltando, e muitas vezes o erro tá nisso. Eu já tive paciente lá na Cuide, aliás, muitos, que mas, eu preciso comer menos. Eu falei, amiga, você precisa comer mais. Tá Precisa faltando comer, você não muita tá coisa comendo. aqui. Exato, tá faltando muita coisa aqui. É Você verdade. tá baseando sua alimentação em arroz, feijão e carne. Cadê o Restrição. resto? Exato. Gente, uma outra dúvida. Por que dá tanta vontade de comer doce à noite? Também é bem multifatorial, né? Multifatorial. Falando da parte como nutrição, muitas vezes é isso. A restrição extrema leva à vontade de comer doce, principalmente a restrição extrema de carboidrato. O corpo precisa de energia. Olha aí. O corpo precisa de energia. E se você restringe muito o carboidrato, o corpo responde com essa vontade de comer doce, pedindo por energia rápida. Então, por isso Aí ele não vai acaba... querer, aí doce. não dá compulsão de salada, né? Exatamente. Saladinha com palmito às 8 da noite, Se ninguém fosse fácil, tem. né? É a Agora de compulsão por chocolate doce. tem. Porque na Exato. verdade, e acontece que o paciente se restringe, às vezes, né? Acorda de manhã, um ovo cozido. Uhum. No almoço, sei lá, um Um pedaço. frango com uma Um frango com uma saladinha. saladinha. E vai fazendo restrição, aí chega no final do dia, assim, quando a pessoa, as compulsões alimentares, né, elas acontecem nesse horário Pela aí. restrição. Exato. Vem essa restrição toda, bom, aí o paciente come no final do dia em busca daquela, né, daquele açúcar, daquela glicemia que ele não teve. Então ele não vai comer um Rapidez, né? Falei marca, não podia. Ele não vai comer um wrap wrap. ali com alface, enfim. Ele vai querer comer o doce. E na cabeça Né? dele, ele tá compensando. Não, eu segurei o dia inteiro, Agora né? eu Sim, posso. então Eu agora mereço. pode não vai dar nada. Mas né? esquece também de toda a parte metabólica. Esse açúcar vai dar um pico de Sim. glicemia, de Isso, tem a insulina. questão da insulina, Exato. exatamente. É. E aí, além da restrição, tem essa questão também de uma resistência à insulina, que também pode gerar uma compulsão por doce e o paciente não sabe que tem. Às vezes tá até comendo certinho, mas a questão metabólica também traz isso. Por isso que é importante passar para A fazer os analisar exames. exatamente. Sim. Porque nos exames Analisar a gente todo o consegue ver a contexto. questão de resistência insulínica, tudo. E às vezes o paciente vai numa consulta falando que ele quer emagrecer e ele, de repente ele encontra um monte de resposta que ele não sabia, né? Tinha um monte de dúvida e dentro da consulta, depois passando com a Carol, a gente consegue esclarecer toda essa parte. Muitas vezes o paciente se culpabiliza, né? Ai, eu comi um doce à noite, eu não tenho força, eu não sou bom o suficiente para combater. Aí você explica para ele que a culpa não é dele, né? Que tem uma questão de resistência insulínica, que tem uma questão de compulsão alimentar, que é uma questão mental. E aí, às vezes, você trazendo a saúde mental, como a gente faz na Quid, a gente mostra que, às vezes, o trabalho causa muita ansiedade. Chega em casa no Ansiedade, final do estresse, dia, exatamente. ele tem uma ansiedade, um estresse muito alto. É normal esse mecanismo regulatório de compensação. Então, explicar para esse paciente que a culpa não é dele. Por isso que é importante o acolhimento. A gente acolhe e explica. E aí, eles ficam bem mais confortáveis. E quando eles erram sabendo que tá tudo bem. se perdoam. Ixi, putz, comi errado. Amanhã eu vou fazer uma super restrição? Não, senão eu vou comer mais errado. Porque a Carol me ensinou que não. Se eu errei, zero jogo, acorda de manhã e volta a fazer sua dieta volta pra normal. rotina. Não adianta ir pro carnaval, comer e beber tudo que tem o final de semana todo. Aí na segunda-feira fica uma semana sem comer nada. Não adianta. E a gente ensina muito isso pro paciente. Você não é uma máquina que desliga uma chavinha, desliga suas vontades e segura e nunca mais você vai comer nada disso, não, tá? Não, a gente ensina que também faz parte, inclusive no aspecto social, a pessoa comer alguma coisa que não está fora da dieta e que tá tudo bem. Sim. E que tá tudo bem, não é aquela exceção que vai trazer alguma coisa. É que hoje cria-se um pânico muito grande, né? No terrorismo alimentar, as pessoas fazerem isso. E tá tudo bem, inclusive no fato de eu realmente tenho muita vontade de comer doce à tarde, eu tenho. Tá bom, então, vamos incluir. Tá tudo bem pra você? Então a gente inclui, porque é um contexto do dia e tá tudo certo.
Redistribui as calorias, opta A por um gente doce mais retribui, saudável, não precisa ser o bolo de exatamente. pote. Exatamente, né? Dá pra Existem ser uma outra opções coisa. também, né, Isso, tem dentro. opção mais saudável de doce. Gente, que legal ouvir vocês. Eu não tenho dúvida, a gente teria papo para horas e horas Com de conversa, certeza. mas depois a gente vai Aham. pedir para Camila um outro episódio para a Sim. gente dar continuidade a esse papo. Sim. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Dani, doutora Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, alguma recomendação, além de procurem a CUID, façam seus Venham exames, conhecer, venham, exato. Eu tenho. por favor. Então, se você está com alguma dificuldade em emagrecer, ou se você está com alguma dúvida com relação à sua saúde geral mesmo, não só focado em emagrecimento, você, mulher, que está na perimenopausa, na menopausa, tem interesse em saber um pouco mais sobre os seus hormônios, você que é paciente bariátrico, está se sentindo culpado, começou a ter reganho, saiba que a culpa não é sua e que a gente está aqui na Cuide para ajudar vocês, tá bom? Exato. Saiba Beijo. que vocês não estão sozinhos Isso. nesse processo. Saiba que vocês não estão sozinhos nesse processo. Assim como vocês vão encontrar, inclusive, outras pessoas, outros pacientes que estão no mesmo. É uma comunidade, os pacientes se conhecem, É inclusive. verdade, a gente tem evento na Cuide, é super legal. Então, não coloquem como desistência, não existe um caminho para você também. Que legal, doutoras, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio do CuideCast e aguarde até o nosso próximo episódio. Eu sou Marcelo Bento e até lá. Beijo.